Boa noite aos que aqui se encontram e aos que nos assistirão a posteriori, nesse evento que está sendo gravado. Boa noite aos que só um instantinho. E aos que... eu sou André Scansani, estou aqui para mediar a noite de hoje. Eu sou uma mulher branca, de uma certa idade, de cabelos brancos, estou de óculos, estou com um cachecol verde, que aqui está frio. No fundo, aqui tem um painel de fotografias e de recados, e assim começamos a nossa sessão. O primeiro MOV, o Encontro de Fotografia em Movimento, se encaminha para o seu fim, e essa última sessão que apresentaremos a seguir, essa noite, é dedicada aos familiares, amigos, e principalmente à talentosa vida de Márcio Novellino, fotógrafo formado no curso superior de tecnologia da fotografia da Universidade Católica de Pernambuco, instituição que nos cedia neste evento. As imagens que estão passando na tela neste momento são frutos do olhar de Márcio, que nos presenteia com sua sensibilidade e eterniza sua arte. Nessas imagens, oferecemos os mais sinceros sentimentos à sua família. O primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento, o MOV, é idealizado pelo Grupo de Pesquisa, Cinematografia, Expressão e Pensamento. É realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, com o apoio da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Universidade Federal Fluminense, UF, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Universidade de Brasília, UNB, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e a empresa de tradução e interpretação em Libras, aqui representada no trabalho dos tradutores e intérpretes Gabriel Nascimento e Ivanilda Mendonça. Nossa iniciativa inaugura um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia e dos mais diversos aspectos que envolvem a imagem no audiovisual. Nesta sua primeira edição, o MOV celebra a direção de fotografia no Brasil, enfatizando seu pensamento, sua política e seus profissionais e suas práticas. Para iniciar nossa conversa, faremos a apresentação de nossos convidados através de vídeos editados por nossa equipe, particularmente editados por Paulo Souza, com narração de Lohane Nascimento, e textos que foram criados pelos diversos pesquisadores do grupo. E por estarmos resistindo neste momento tão excepcional da história planetária, por vivermos de e com o cinema, dois de nossos convidados, que se fariam presentes de forma virtual nessa plataforma, estarão presentes, sim, mas de um modo inusitado, pois Leonardo Feliciano e Beto Martins estão, neste exato momento, criando novas imagens do cinema brasileiro. Léo está em Nova Lima, Minas Gerais, filmando uma série junto à diretora de fotografia Janice Dávila. E Beto, em Pernambuco, filmando o longa-metragem Fim de Semana no Paraíso, com Pedro Severien. Os dois, Beto e Léo, cada um do seu jeito, tiveram a gentileza de fazer um pequeno filme que irão compor nosso papo. Antes de passar para as apresentações, gostaríamos de dar dois recados. O primeiro é que o link para a lista de presença
está na descrição abaixo do vídeo e que mesmo os não inscritos podem preenchê-la. Além disso, o chat do YouTube, né, o bate-papo que vocês podem escrever, está totalmente à disposição para se apresentarem, dizerem de onde estão nos assistindo e, particularmente, para trazer questões a serem debatidas em conjunto. Fiquem à vontade de usá-lo a qualquer momento da nossa conversa. Vamos passar para as apresentações dos nossos convidados. Beto Martins é um diretor de fotografia com mais de 30 anos de carreira, grande parte dela dedicada ao cinema. Suas raízes regionais, o diálogo com o sertão e a caatinga, assim como seus laços afetivos geracionais, estão marcados na realização de suas imagens. Beto desconstrói estereótipos com a visão afetiva, capturando a luz e desenhando espaços em importantes obras que marcaram e vêm marcando a trajetória do cinema brasileiro, como A História da Eternidade, Nova York, Amores de Chumbo, Pacarrete e Curral. Agora vamos ver a apresentação também do nosso convidado, que chegará em qualquer momento de outra forma, que é o Léo Feliciano. Essa pequena panorâmica. Não é esse vídeo, você pode cortar, por favor, é o vídeo de apresentação do Léo, por favor. Enquanto a gente vai trocando o vídeo, né, que é o vídeo de apresentação que o MOVE fez, com a edição do Paulo Souza e a narração da Lohane Nascimento. Paulo Souza também é professor da Unicap, né, da universidade que nos cedia. E nesse momento nós estamos muito honrados de poder ter conosco, né, essas três figuras tão importantes para a nossa cinematografia, uma cinematografia que se faz em todos os cantos do Brasil, uma cinematografia que preenche certas lacunas históricas do nosso cinema, e fazem não só filmes, como formam pessoas nesses espaços tão distantes. Agora, Leonardo Feliciano. Feliciano é diretor de fotografia com graduação em comunicação de Brasília e especialização em direção de fotografia na Escola Nacional de Cinema e Televisão da Polônia. Nasceu em Rio Verde, Goiás, mas morou em Brasília durante grande parte de sua vida, até os 37 anos. Fotografou mais de 15 curtas e 10 longas, entre eles Branco Sai, Preto Fica, de Ardilei Queiroz, Arábia, de Afonso Shoa e João Dumas, e No Coração do Mundo, de Gabriel Martins e Maurílio Martins. Foi premiado no Festival de Brasília, no Panorama Internacional de Cinema e também pela Associação de Diretores de Fotografia Argentinos. Atualmente, trabalha na finalização de Tia Virgínia, de Fábio Meira, e Marte 1, de Gabriel Martins. E também na pré-produção de Terra Gasta, de João Dumas, e do novo longa do diretor Felipe Rischi. Obrigada, Olha. Agora, a gente apresenta também em vídeo, né, no vídeo feito pela nossa equipe, a nossa querida Heloísa Passos. Da Luz do Sul do Brasil, de sua terra natal, em Curitiba, a diretora de fotografia e cineasta Heloísa Passos viajou porque precisava. E sempre que possível voltou, inclusive para o reencontro com seu pai, no último filme de sua direção, Construindo Pontes. A diretora de fotografia de diversos percursos e encontros com tantas luzes do nosso Brasil, do calor do Nordeste à névoa dos Pampas ao Sul. Iniciou a carreira no final dos anos 80. Assistente de câmera, operadora de câmera, diretora e premiada diretora de fotografia, entre outros filmes, assina a cinematografia dos longas Mulher do Pai e Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo. Ambos lhe garantiram o prêmio de melhor direção de fotografia no Festival do Rio.
depois dessa, de certo, incompleta, mas muito afetuosa apresentação, chamamos Heloísa Passos para compor essas telas todas que estão para vocês. Elo, a palavra é com você. Boa noite a todas, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Elo, mulher branca, cabelos grisalhos, uso óculos, estou sentada aqui no meu escritório, atrás de mim uma estante de livro, estou vestindo uma blusa vermelha no frio, estamos passando, eu estou na cidade de São Paulo. Eu quero só dizer meus sentimentos à família do Márcio, muito triste tudo isso que a gente está vivendo, quero agradecer imensamente esse convite por estar aqui hoje à noite, estou bastante emocionada de estar aqui, quero fazer um agradecimento especial à Andréia, a querida Daraca, que nos conhecemos há tantos anos, agradecer ao MOVE, esse primeiro encontro brasileiro de fotografia, coisa linda. Quero parabenizar a organização e a linda programação desse encontro e agradecer a todas as universidades envolvidas, né? Desejo uma conversa maravilhosa para a gente aqui e para mim é uma noite bem especial. Falar, pensar a imagem, né? Uma fazedora de imagem, pensar em imagem, os pensadores de imagem. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Lu, é uma honra. e uma emoção pessoal também ao mesmo tempo, né? Tem a dimensão profissional enorme e tem a dimensão do aprendizado. Eu vou apresentar a proposta da mesa para que todos, né, saibam o que nós estamos pensando, o que nós estamos propondo com essa mesa, tá? O encontro que propomos para essa noite, ao qual nomeamos Luzes e Rostos do Brasil, tem como ideal, né, tem como objetivo trilhar os caminhos da direção de fotografia. Mas, para que possamos começar nossa jornada, talvez se faça necessário pensar junto a vocês, que nos acompanham hoje, quais são as questões que perpassam e inquietam de forma urgente aqueles que a exercem. Não pretendemos dar conta de questões razoavelmente conhecidas que envolvem a área, como os conhecimentos estritamente fotográficos, como desenho de luz, movimentos de câmera, exposição, resolução, enquadramento, texturas, análise técnica do roteiro, parcerias de criação com a direção de arte, com a direção, e tantos outros conhecimentos que a profissão exige. Não que esses tópicos não possam ser desenvolvidos ao longo do papo, muito pelo contrário, pois é a partir desses elementos bem concretos que o cinema se constrói. No entanto, nosso percurso inicial, pelo menos, toma outra direção. Um caminho que, por vezes, fica em segundo plano, mas que é, a nosso ver, um lugar em que toda pessoa que algum dia esteve atrás de uma câmera já sentiu a responsabilidade ética e política de ligá-la ou não ligá-la, ou mais ainda, como apontá-la para o mundo histórico tal qual nos é apresentado na realização de um documentário, por exemplo? Como interferir nas cores e texturas de pessoas dentro de suas casas, em seu trabalho, na rua que seja? Como acolher com dignidade uma atriz, um ator, que entrega seu corpo para ser transubstanciado pela câmera? Como fazer tudo isso diariamente, por 10, 12 horas de trabalho, com uma equipe numerosa, que se transforma em nada menos do que a pulsão de nossos corações, os passos de nossas pernas e a força de nossos braços. E se somarmos tudo isso ao contexto tão dessemelhante das regiões brasileiras, suas paisagens, suas diferentes latitudes, suas infraestruturas díspares e o abismo social que se aprofunda a cada dia de desgovernos como o nosso presente, a responsabilidade do cinema, e particularmente de quem empunha uma câmera em seu nome, é gigantesca. Isso nos aflige, nos faz resistir e lutar com consciência e com muitas e muitas dúvidas. Dito isso, eu gostaria de chamar para a conversa
Beto Martins, que entrará em vídeo. É um vídeo longo, a gente espera que ele passe com bastante leveza. Se ele travar, a gente vai tentar resolver. A gente tem 2 pessoas para dar conta disso. Vamos ver se a gente consegue. Tá? Beto Martins entra na conversa no vídeo que ele fez para nós. Pode, claro. Já é na ação. É ação. Betão, eu tenho conversado muito contigo, né, sobre esse processo de construção do olhar. Sim. Né, e o debate me parece ser sobre luzes, rostos, corpos, né, do Brasil. E o teu olhar é muito singular, como um todo, eu acho, mais filme a filme. E eu queria que tu falasse um pouco desse processo, como é que tu constrói tanto essa relação com a tua memória afetiva, memória dos lugares, quanto a construção para cada filme também, da estética, da fotografia. Realmente, assim, cada filme ele né, requer uma abordagem, cada filme ele traz o próprio universo dele, né, as questões próprias, mas aí eu acho que tem sempre uma busca dentro disso de estar associando essas memórias, no sentido de que, assim, eu acho que nos últimos 10, 15 anos, para mim, esse paradigma ele se estabeleceu de uma forma assim, muito clara, que é quando eu estava filmando a História da Eternidade, no 3º dia de filmagem, me bateu teve uma ruptura assim que me fez pensar no quanto de referências a gente traz de fora, das escolas, dos movimentos artísticos para dentro dos filmes. E me gerou uma inconformidade naquele momento. E aí eu entrei numa espécie de crise ao ponto de eu ter dificuldade de usar os refletores para iluminar ou me posicionar. Bom, e aí eu resolvi abandonar um pouco abandonar não, mas me afastar um pouco das referências e um pouco das ferramentas e usar um pouco mais essa memória, né? Eu estava fazendo um filme no sertão, no Nordeste, na minha casa, né, posso dizer, e de repente a gente estava falando de movimentos pictóricos europeus e colonizados, no meu caso, né? Então, assim, eu digo, não, isso tá em inconformidade comigo. Então, assim, a partir disso, eu passei a me preocupar mais com isso, com essa reflexão, o quanto que de mim está dentro dos filmes, né? De que depois eu descobri que um processo autoetnográfico de inserção mesmo nos processos. Então, cada filme é um filme, sim, mas dentro dessa nossa região, dentro dessas geografias nossas, né, tentar me inserir nos processos dos filmes. Então, eu acho que isso é bem importante, me reconhecer também. Na História da Eternidade, eu acho que mais recentemente com o Pacarrete, com o Curral, aconteceram umas coisas que me deixaram muito feliz. Que minhas irmãs, que são consumidoras de filmes, bom, são minhas irmãs, mas não são da área, e elas começaram a dizer para mim que quando elas viam aqueles ambientes dos filmes, elas lembravam das casas que nós moramos na nossa infância. E isso me trouxe uma alegria muito grande, porque a partir do momento que eu comecei a refletir mais sobre os espaços que nós filmamos, as luzes que usamos, as ferramentas que usamos, se minha irmã reconhece, ela estava me reconhecendo também. Então isso foi uma coisa que me trouxe muita alegria, me inserindo nisso, né? Talvez inserindo também minhas memórias, meus universos, meus irmãos, meu pai, minha mãe. Então é muito bom me ver nos meus filmes também, né? Me ver nesses espaços.
Betão, eu gosto muito de como tu se aproxima, né, da construção narrativa dos filmes, que nunca é pela técnica, né, como se tu tivesse sempre buscando uma dimensão conceitual, uma dimensão sensorial, uma dimensão sensível. Eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, assim, como é, e eu sei que tu vê muito filme, tu lê muita coisa, como é esse teu processo de pesquisa e de preparação para um filme? Olha, eu acho que é um processo que ele, para mim, ele tem não, eu acho que o termo não é ser aperfeiçoado, mas eu tenho visto cada vez mais ele dessa forma. A gente está filmando agora, a gente está no set, né? Está filmando um longa que fim de semana no Paris Selvagem, que eu acho que até o último segundo, antes da gente quase ir para o set, eu não tinha pensado ainda na fotografia em si. A gente estava pensando mais no filme, né? Eu acho bem interessante como isso tem cada vez mais tem sido assim para mim, né? Na verdade, me colocar dentro desse processo, acho que faz parte um pouco disso também. Está mais dentro da coisa do filme, dos personagens, está próximo disso. Eu acho que... E depois, a fotografia ela vai se arrumando intuitivamente a partir disso, das leituras, das conversas, né? Tem coisas que a gente não tem respostas, e elas vão surgindo a partir né, desses questionamentos, das visitas com as locações. Tem uma coisa que eu acho muito boa também, é ver ensaio, tentar estar nas locações. Então, isso vai nos guiando. Claro que tem os processos de decupagem de escritório, porque às vezes não dá para chegar no set com antecedência, mas eu acho que ele sempre é incompleto, né? Eu acho que estar vivenciando os espaços com os personagens é a maior resposta que a gente pode ter a respeito da fotografia, né? E a fotografia ela é uma coisa que até foi com uma pergunta que chegou para mim recentemente. Como é estar no set fotografando, usando refletores? Eu acho que é a última coisa. A fotografia ela se constrói muito mais em outros processos, em outros acordos, em outros olhares do que exatamente no set, né? A gente chega lá, chegar íntegro no set, eu acho que é a principal questão do processo da fotografia, né? Tem uma coisa que tu me falou que eu achei muito curiosa e forte assim recentemente, que é como se o fato da cena ele precisa existir para te guiar, né, com a câmera. A cena é que guia o teu olhar, né? Não é uma imposição do teu olhar sobre a cena, né? Isso vem muito dos atores, vem muito de uma certa energia, de um circuito energético que se constrói ali no espaço, né? Mas numa geografia do lugar, mas numa geografia também dos corpos, né? Das pessoas que estão diante da câmera. Queria que tu falasse um pouco disso. Isso é uma coisa assim que incrível, que eu acho que eu me maravilho muito com isso, com essa forma. Nesse filme que a gente está dentro dele assim, há 2 anos, né? Filmamos uma etapa, agora estamos em outra, e o fim de semana trouxe assim, um aprofundamento disso, do que é estar filmando, do que é vivenciar esses processos. Então, assim, a gente, eu e você, né, Pedrão, a gente aprofundou, né, é como se
tivesse dado tivesse descoberto uma coisa importantíssima que hoje está nos guiando aqui, que é intuir, que é esperar, que é contemplar mais, né? Estar menos pronto antes e viver essa coisa dentro do set. Eu acho que é essa coisa da autoetnografia, me inserir nesses processos. Então, assim, olhar para o ator, olhar para o movimento do ator é a resposta também para mim. Então, assim, a gente está buscando isso, né? A gente olha para um pássaro voando, olha para um cachorro passando, ou então para um gesto do ator. Então, assim, experienciar o espaço junto com os atores é o principal guia para mim, a principal guia do olhar, né? Tá totalmente presente dentro desse espaço, sim. Com certeza é isso. Eu acho que a principal coisa hoje que me guia é isso, ver nos personagens, ver nas ações, ver no que está em volta da gente. Isso essa energia, ela é a principal força motriz hoje para mim, né? Quando a gente está totalmente íntegro e presente plenamente dentro de cena, enquanto câmera, enquanto movimento, eu acho que aí, né, a gente tem vivido assim, momentos muito felizes aqui disso, né? Que é uma coisa que a gente vem buscando muito, assim, que dá uma alegria muito grande isso. Betão, também eu vejo tu fazer um esforço, né, também de construir um ferramental técnico, digamos assim, composição de câmera, lentes, maquinária, iluminação, que tanto tem, eu acho que uma originalidade por serem produzidos também com a tua equipe, né, uma equipe que te acompanha já há muitos filmes, e quanto também para ser leve, né? A gente está aqui numa produção de combis, né? Sem grandes caminhões, sem vans e tal, uma produção que consegue se mover leve, consegue chegar nos lugares leve, e eu acho que isso permite a gente fazer, né, muita coisa, né? E muita coisa em contato, nesse encontro, né, com as pessoas e com os lugares. Queria que tu falasse um pouco disso. Eu acho que aí tem uma questão bem importante disso, de até um pouco de um despertar para isso, de que eu cheguei num momento que me trouxe uma certa contradição. O quanto de ferramentas que a gente usa, o quanto de pesado também é quando a gente... O artifício, ele traz um peso grande, assim, para os espaços e para a gente, né? O artifício, ele traz como é que eu poderia dizer? O artifício, ele é assim. O artifício é como uma lâmpada que apaga. Mas Vai trocar, Tareco? Pode ser de 30, porque dá mais fácil. O artifício. O artifício, o artifício ele faz parte da história do cinema, né? A gente tem que reconhecer muito isso. Mas eu acho que com as possibilidades tecnológicas, com as possibilidades de integrar mais as coisas, tem como a gente ser mais leve, né? Usar asas mais altas, né? Assim, e talvez seja uma forma até da gente conseguir um pouco mais de impregnar a imagem de realidade, né? E eu acho que isso traz um aspecto interessante no reconhecimento das geografias, dos espaços, dos ambientes. Quando a gente tem uma lâmpada
halogênea lá dentro, iluminando a cena. Quando a gente consegue integrar, às vezes ela traz um valor diferente, talvez de um refletor com uma ferramenta mais convencional. Então, eu acho que cada vez mais eu me esforço nesse sentido de buscar tirar o peso da ferramenta, tirar o peso da ferramenta e para buscar mais naturalidade nessa integração nos espaços, né? Porque aí dá mais liberdade para o ator, dá mais liberdade para a câmera, libera mais o espaço, né? Porque é um espaço que tem muita gente, muita gente trabalhando, né, em volta. Então, assim, quanto mais a gente liberar esse espaço, eu acho que é uma coisa e queria dizer que, assim, tem parceiros importantes nessa caminhada, parceiros de muitos filmes, de vários... Né? E tem parceiros de muitos filmes, de muitos anos, de trajetória que vem, como é que se diz, contribuindo junto com essa trajetória minha, e somos uma equipe, e essas ferramentas elas vêm se aprimorando, sim, né? E esse olhar vem se aprimorando, e aí eu queria dizer e chamar essa galera toda que fazem parte disso. Tareco, Aranha, Carlinhos, né? Chega aqui. Chama a galera aí. Carlinhos, Silara, Arthur, vem para cá. Acho que tem que ser. Não sei. Alex, cadê Broa? Cadê Silara? Galera, Gilmar, Arthur, Silara, chega aqui, por favor. Nesses filmes, nessas fotografias, está presente também a mão de todas essas pessoas aqui. Arthur, Tareco, Alex, Aranha, Silara, Broa, Gilmar, Carlinhos, Pedrinho, né, são parceiros de muitos anos. Então, assim, a gente fotografia ou qualquer aspecto do filme se faz com parceiros, e são essas pessoas que estamos juntos a vários filmes, né? São pessoas também que eu acho que se reconhecem nesses espaços, nessas geografias. Então, assim, eu agradecer muito a todos, né? E é isso. Cinema é equipe. Ruim isso, velho. Falou bem pra caralho. Queria primeiro agradecer demais. Eu não fiz direito a lição de casa, eu não escrevi o nome de todo mundo antes, mas eu queria agradecer demais ao Tareco, a Silara, ao Pedrinho, ao Arthur, a Broa, o Broa, e outros que eu não consegui gravar o nome. Primeiro, né, que eles são nossos braços, nossas pernas, e agradecer a disponibilidade de abrir o set para a gente, né, e essa parceria que para nós foi uma surpresa enorme, né, que o Beto nos trouxe na figura também ali do diretor, né, do Pedro Severien, que
absolutamente pura coincidência, também é pesquisador. Tem aqui, né, até pegamos um pouquinho da biografia dele, tem mestrado na Universidade de Bristol, tem um mestrado acadêmico pelo programa da Federal de Pernambuco, né? É roteirista, produtor, editor, diretor de documentários, videoclipes, etc. Tem livro publicado. Então, foi dessas felizes coincidências de estarmos íntegros na vida e as coincidências e os encontros acontecem. Um grandíssimo obrigada por esse documento histórico. E aí, nós passamos a palavra para a Heloísa Passos, nossa querida Elô, para a gente começar a nossa conversa. Ai, muito lindo isso. Eu primeiro tenho que falar que ouvir o Beto e ver essas combis e esse quase meio bastidor de set atrás dele, o Pedro entrevistando, é muito lindo. Cinema é equipe, completamente equipe, a gente juntos somos mais. Fiquei emocionada de ver, porque claro, quem não sabe, eu sou curitibana, eu nasci, fui criada em Curitiba, mas eu sou um ser viajante, né, sou uma fotógrafa brasileira e tenho uma relação com Pernambuco. Então, assim, eu conheço o Broa acho que uns 20 anos, eu já fiz vários filmes com o Broa, né, o Pedrinho do Som que está ali, Tareco, então são pessoas que fazem parte também da minha vida como fazedora de filmes, então eu acho que a gente tem várias coisas em comum, nós fazedores e pensadores de imagem, né, porque acho que a gente acredita na arte como um espaço, um lugar de resistência, né, e hoje, mais do que nunca, é tão urgente pensar a ação, o movimento, a imagem da resistência, para atravessar esse momento duro que a gente está passando, que a gente não tem como comentar isso, né, e ouvir o Beto falar quando... tem um ponto na fala do Beto que me toca completamente, quando ele diz que ele se vê, ele existe dentro de um filme, ele se vê, ele se reconhece, né? E aí eu acho isso maravilhoso, completamente maravilhoso, porque eu me vejo também nesse lugar, e eu acho que esse é um dos sentidos do cinema, esse é um dos sentidos de fazer cinema, você se reconhecer, né, dentro da história que você está contando, e você reconhecer o outro, né, e o outro te reconhecer, né, porque acima de tudo, para mim, o cinema é uma troca, né, o cinema ele é muitas coisas, mas ele é um grande encontro e uma troca. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, ver um set de filmagem de longe, de casa, e há muitos meses que eu não estou fazendo uma série ou um longa-metragem, me dá uma saudades absoluta, porque a minha vida é fazer cinema, né? Eu faço cinema há 30 anos, eu saí de Curitiba quando eu era estagiária, eu cheguei em São Paulo como estagiária, me tornei segunda assistente de câmara, depois primeira assistente de câmara, diretora de fotografia, operadora de câmara, e comecei a dirigir meus próprios projetos na Maquina Filmes, na minha produtora. Mas eu vou voltar ao Beto, porque eu estou emocionada com o Beto. E eu vou falar um pouco desse lugar mesmo de reconhecimento, que daí vai para um lugar que é a identidade. E eu também traduzo que ser cineasta é você estar sempre se confrontando, descobrindo um pouco de si e do outro, né? E eu acho que é isso que o Beto está falando, quando ele se reconhece, porque quando as irmãs dele veem lá os filmes que ele faz e reconhecem, tem essa memória afetiva com as casas e vem a infância dele e eles dentro do filme que ele faz, né? Eu acho que isso esse lugar mesmo de pertencimento, né? Que a gente atrás da câmera, a gente também pertence a essas histórias que a gente escolhe, né, filmar, né? Porque chega uma hora na vida da gente que é isso, né? A tua filmografia te representa, né? Porque como a Daraka falou no começo, essa ética e esse compromisso
com a imagem em movimento está muito vinculada às escolhas dos filmes que você fotografa, a escolha dos filmes que você dirige, né? E para mim isso eu acho que é maior que a minha palavra, porque a minha filmografia vai dizer com quem eu andei, com quem eu filmei, e as escolhas das minhas histórias, das histórias com o qual eu acreditei, né? Porque é um ato de resistência. Eu lembro que o primeiro filme que eu faço eu tenho um crédito de fotografia adicional, eu era segunda assistente de câmera, daí nesse mesmo filme eu me tornei primeiro assistente de câmera, se chama Vala Comum, do João Godoy. Você fez também Vala Comum? Foi quando nós nos conhecemos, eu ia chamar a Vala Comum, numa única noite, no cemitério. Eu acho que o Vala Comum é 90 e... eu nem sei, enfim, eu acho que tem quase, sei lá, são muitos anos, né, Vala Comum aí, mas aí eu nesse filme, teve um dia que o Flávio Ferreira, fotógrafo, não pôde, e aí eu fotografei uma pequena parte, que o João me deu essa oportunidade, eu acho que para fotografar uma sequência na USP, nesse reconhecimento das ossadas, e ali eu estou falando isso porque já era um filme que vai se conectar com muitos outros filmes que eu vou fazer falando da ditadura civil-militar no Brasil, e o Vala Comum é o primeiro, eu como segunda assistente, né? E vou lá ter esse espaço para fazer a minha primeira fotografia adicional, né? Mas eu vou voltar ao Beto aqui ainda para falar que eu adorei ouvir ele dizer que 2 ou 3 dias antes, uma semana antes dele começar esse longa, ele não estava pensando na fotografia, ele estava pensando no filme. Eu me identifico completamente com isso, porque assim, o que é a fotografia? A fotografia, ela é a serviço do filme. Então, assim, é preciso a gente entender, interpretar esse roteiro, essa ideia. Às vezes, todos os elementos não estão no roteiro e nem devem estar, né? Porque a fotografia ela vai depender completamente desse espaço e desse tempo, né? Desse lugar, dessa geografia aonde se passa esse filme, né? Aonde na cidade de Recife, não é no sertão, é no sul do Rio Grande do Sul, é na fronteira com o Uruguai. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender como fazedor de filme, eu não falo nem como fotógrafa, é receber o lugar, receber a luz, receber as pessoas desse lugar, entender a realidade da narrativa desse lugar, para que isso se coloque dentro da narrativa do filme, seja o filme não ficção ou ficção. Né? É preciso esse entendimento para poder usar dessas da narrativa da vida dentro da ficção ou da não ficção, né? Então, e aí quando o Beto fala para mim que ele está interessado nos outros processos, né? Antes de começar a pensar na fotografia, nos outros acordos, eu até notei aqui que você tem que chegar inteiro, você tem que chegar íntegro no set, que essa é a principal coisa da fotografia. Aí, para mim, eu realmente, Beto, obrigada, porque aí eu compartilho das suas palavras a minha razão, que eu minha razão e a minha não razão, porque, na verdade, é isso, assim, né? A subjetividade do cinema e a subjetividade de você fazer cinema é a integridade. É a integridade, é a relação que você tem com todas as pessoas que estão na frente da câmera e atrás da câmera, seja a equipe ou as pessoas daquele vilarejo que você está filmando, ou as pessoas do hotel onde você tá, da pousada que você está hospedado. Então, é sobre isso, você entender, né? Porque é sobre pessoas, e pessoas é sobre relacionamento, né? Isso esses são os acordos que tem que se entender para poder pensar que câmera quantos Ks, quantos quadros e quantos refletores, né? Eu tenho um gaffer, eletricista que trabalha muito comigo, mas Elô, a gente não passou a lista de luz. Eu falo, Marcinho, eu não passo uma lista.
Faça uma lista, a lista menor possível, por favor, a menor lista possível, né? Porque a gente não está pensando em interferir completamente, mas eu não tenho uma lista, eu quero entender mais coisa, eu quero entender mais esse lugar para fazer uma lista, né? Então o Beto, eu acho que ele atingiu para mim um lugar que ele me representa completamente como um fotógrafo brasileiro e eu como uma diretora de fotografia brasileira, porque ele está falando de paixão, ele está falando de sentimento, né, da profissão que ele tem, com os lugares que ele filma e com as pessoas que ele filma, né, e eu compartilho completamente disso, né, e aí ele fala, contemplar mais, né, experienciar os espaços, e que, né, porque eu acho que o cinema ele vai permitir a gente chegar em lugares, vai permitir a gente conhecer pessoas que jamais teríamos acesso se formos simplesmente um turista. A gente só vai ter acesso a esses lugares, essas pessoas, porque tem uma história para contar, porque tem uma pesquisa, porque tem um compromisso, né? E às vezes engajamento mesmo, né? E aí falando desse compromisso, falando dessa história, eu vou trazer a câmera, né? Eu vou trazer o corpo câmera, eu vou trazer o olho câmera, eu vou trazer o objeto que é uma extensão do meu corpo, que é a câmera, né? Essa câmera que vai intermediar a história, né? Como é que nós vamos contar uma história através da câmera, né? Seja ela um curta-metragem, um longa ou uma instalação, né? Porque eu gosto bastante de surfar nesses outros lugares da imagem em movimento, que as artes visuais, né? Então, mas aonde colocar essa câmera, como movimentar essa câmera, eu acho que é muito importante entender esse lugar desse corpo câmera, e tudo vai depender, não, claro, de um roteiro, mas muito desse espaço e desse tempo do filme, né? Do filme que você tá realizando. Eu vou falar um pouquinho pegar aqui a Daraca, que são os rostos e os lugares do Brasil, que é o título da nossa, para eu não fugir aqui, porque eu fiquei, Beto Martins, obrigada por tudo, portanto, mas eu vou falar um pouquinho dessa fotografia brasileira, da minha fotografia nesse lugar. Eu recentemente editei um rolo, eu acabei de colocar no ar no meu site, heloisapassos.com, e é um rolo que eu comecei a fazer, e selecionei alguns longas, uma instalação, escolhi uma música do Vitor Araújo, Solidão número 4, que eu tive acesso a ele, e ele liberou a música para eu usar nesse rolo. E aí a minha editora, a Tina Hart, que é minha companheira, a gente estava editando, e eu falei, Tina, vamos dar uma olhada, porque está ficando longo, a gente está quase no final. Deixa eu dar uma olhada, uma analisada. Aí a gente foi analisar, e quando a gente percebeu, a gente já tinha 10 longas-metragens nesse rolo e uma instalação. 9 longas que eu fotografei e um longa que eu dirigi, e uma instalação que eu fiz no Rio Negro com a Janaína de Chape. E aí eu comecei a olhar, e eu falei, nossa, eu mesma falei assim, nossa, só tem imagens do Brasil, de 99 a 2020, em lugares diversos, na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Foz do Rio São Francisco em Alagoas, no Rio Negro, no sertão, no Agreste pernambucano, em Fortaleza, longa em Fortaleza, em Curitiba, no interior do Paraná, na Paraíba. E aí eu fiquei pensando no título dessa conversa, nos rostos e na fotografia, e eu falei, não, eu não sou uma... Não. Eu sou uma fotógrafa essencialmente brasileira, né? Onde eu me disponho de braços abertos a entender
e a receber a luz de cada lugar onde eu estou, né? A receber as pessoas e os lugares da onde foi determinado que a gente vai filmar. E muitos dos lugares onde eu vou filmar, eu vou fazer essa pesquisa de locação junto com o diretor. Né? No Mulher do Pai foi incrível, porque a gente estava fazendo pesquisa de locação, a gente não tinha exatamente data de filmagem ainda, a gente sabia que a gente queria filmar no outono para ter conseguir imprimir as 3 estações do ano. Então a gente sabia que ia filmar ali entre final de maio e começo de junho, mas a gente estava fazendo pesquisa de locação no verão, quando a gente encontrou a Cris tinha umas opções, a gente encontrou a casa da filmagem, que é quase um personagem no filme, a gente encontrou juntas ali. Quando a gente chegou naquela casa, aquela casa estava mais ou menos fechada, não exatamente abandonada, mas se conseguiu no dia seguinte abrir essa casa, a gente foi de manhã, e aí eu entendi, porque eu acho que uma das ferramentas principais para mim, hoje em dia tem os aplicativos, que é o famoso Sunseeker, que vocês devem conhecer, ou quem não conhece, na verdade a bússola, né? A bússola. Né, não existe pensar fotografia sem bússola, não existe pensar fotografia onde está o nascente e o poente do sol. Mesmo que você esteja usando o seu caminhão, seja vários refletores para controlar a luz, você tem que entender o nascente e o poente. Quando eu entendi que naquela casa o poente entrava pela porta, só tinha uma porta a casa, falei, Cris, pelo amor de Deus, a gente não tem mais locação nenhuma. Esta é a locação. Né? O sol está se pondo aqui, vamos ver aqui em junho como que ele se põe, ele vai estar angulado aqui assim, ele vai entrar por essa porta. Então, um pouco dessa luz do Brasil, eu acho que ela tá na minha essência, né? A minha fotografia é essa. São as diferentes luzes do Brasil, né? Nos vários cantos aonde eu já filmei, porque eu me considero uma migrante, eu me considero, antes da pandemia, vou confessar aqui para vocês, antes da pandemia, eu podia dizer para vocês que eu sempre tinha uma malinha, uma necessaire pronta para ir viajar. Porque esse é o meu estúdio. O meu estúdio é a floresta, o meu estúdio é a casa dos outros, o meu estúdio é o Atlântico, é o oceano, é a beira-mar, é a rua, são as comunidades que estão aí, né, que tem que ser visibilizadas. Então, esse é o meu lugar, né? Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu estou sempre, se eu não estou filmando, tipo agora na pandemia, eu estou me preparando para filmar. Né? Estou falando de academia mesmo, fazendo exercício em casa para não perder, afinal de contas, eu sou uma mulher grisalha, né? E eu preciso ter fisicamente um corpo câmera. E um corpo câmera não dá para ficar engordando em casa. Não dá. Não dá. Tem que ter estabilidade, tem que fazer yoga, essa yoga tem que ser um ritual na minha vida para que o meu corpo câmera possa estar saudável para o combate. Né? Porque é isso, né? A geração que me representa pegou em armas e eu pego em câmera para nesse lugar bastante político mesmo, né? Para mostrar atrocidades às vezes, sendo não ficção ou ficção, porque me interessa isso enquanto fazedora de imagem. Né? Quero fazer um comentáriozinho em relação a isso. Duas coisas, né? Primeiro, a casa, né, da Mulher do Pai, ela é a própria paisagem, né? Não é só a luz que está entrando, né? Parece que ela brota do chão, assim, e a paisagem entra. Não existe diferença entre uma árvore e uma casa ali, né? Ela nasceu ali, né? E ela vai morrer ali, aquela casa. Mas, para além disso, né, a sua última fala, né, que, né, teve uma geração que pegou em armas e você pega, né, você faz cinema. Eu lembrei dos dados, né, do nosso único encontro em set, né, com o João Godoy. Uhum. O único dia que eu trabalhei nesse filme foi o primeiro filme que eu fui paga. Então, eu faço um agradecimento a João Godoy sempre que eu o encontro,
Nós não somos, muitas vezes, quando a gente começa no cinema, a gente não é pago, né? Então, eu me tornei uma profissional, graças a João Godoy, com esse filme Vala Comum, que estava ali, né, tentando resgatar certa memória, né, da ditadura militar, né, com essas ossadas, e o meu único dia foi no cemitério de Perus, e foi no dia 31 de dezembro. Nós filmamos dia 31 de dezembro, porque era o último dia da gestão da Erundina na Prefeitura de São Paulo, né? No dia seguinte era o Maluf, a gente não ia poder filmar, né? E cemitérios não são lugares que você pode realmente entrar, né? Então tem esse marco na minha vida, político, sem dúvida, cinematográfico, mas também um marco contigo, Elo. Eu fiz fotografia estilo naquele dia, e o marco político de ver o tamanho da sua mala, né? O marco profissional, não político também, mas ver o tamanho da sua mala cheia de equipamento, né? Eu recém saída da fotografia, né? Estava na ECA, estava estudando ainda, e estava me formando, né? Enquanto assistente de câmera, e depois, né? Toda a vida. Como foi importante te ver? Como foi importante ver você trabalhando, e depois eu comprei um monte de coisa que você tinha também, fui na Antipigênia e comprei um monte de instrumento, né? Como esse lugar da identidade de alguém que você está trabalhando junto é importante, num filme onde as identidades tinham sido enterradas, né? E onde a gente, né, João Godoy, com um exercício no filme maravilhoso, né, estava tentando trazer essa identidade que o Beto falou e você resgatou aqui, né? Como essas escolhas artísticas, essas escolhas de vida fazem toda a diferença, não só para a nossa vida, para os nossos, né, para o futuro, para a história pessoal, mas para a história de um país, né? Então eu queria deixar meu testemunho, meu agradecimento, e eu acho que agora a gente entra com o Léo, e aí a gente retoma, pode ser? Então, a gente traz o Léo, né, Leonardo Feliciano, para a conversa, diretamente de Nova Lima. Vamos ao Léo. Vamos ao Léo. São 3 pontos de uma paisagem extremamente mineira, assim. Ao fundo é Belo Horizonte, eu estou mais ou menos a 40 minutos de lá, fui fazendo uma série em Nova Lima. Temos aqui o efeito atmosférico das Serras Mineiras, o azul. Aqui na frente é a Serra de Nova Lima, já. Com essa luz mais amarelada, né? O efeito atmosférico já perde intensidade, e aí já tem paisagens muito parecidas, né? As serras muito parecidas com algumas coisas que eu filmei na Arábia, inclusive na mesma direção, de Itabiri, Ouro Preto. E aqui ao fundo tem só uma pontinha de uma cava de uma mineração, cava mineradora. Ali atrás é uma cava gigante, paisagem extremamente arrasada. Olá, meu nome é Leonardo Feliciano, eu moro já há 2 anos em Belo Horizonte, não muito longe daquela vista do início da panorâmica, mas eu morei a maior parte da minha vida em Brasília. Construí boa parte da minha carreira lá, filmando nos descampados, super terrosos da Ceilândia, de Taguatinga, Samambaia, nos filmes do diretor Adílio Queiroz. Bom, para mim é uma grande honra ter sido convidado para essa mesa. Infelizmente não vou poder acompanhar, mas assim, para mim é uma honra muito grande, porque eu acho que é uma discussão muito importante. E é importante porque ela pode ir para alguns caminhos diferentes, assim, todos eles muito pertinentes, eu acho. Primeiro, para essa dimensão do registro, né, do registro de paisagens luminosas que são diversas, né? Então, assim, eu pensando como é engraçado, assim, que existem algumas semelhanças entre a luz e as texturas e as cores de Brasília e do Planalto Central, com as daqui dos arredores de Belo Horizonte, do interior mineiro, assim, principalmente por causa das características do Cerrado, né? Algumas coisas que o Cerrado traz, que é esse verde mais saturado, uma grama menos densa, então fica uma grama também mais saturada, um pouco mais avermelhada, mais terrosa. Mas tem também algumas diferenças, né?
principalmente na luz. Primeiro porque Brasília, Planalto Central, a gente você não tem aquelas montanhas, então você não tem esses efeitos atmosféricos, desse azul em profundidade. E segundo, assim, por causa das características assim, urbanísticas de Brasília, o fotógrafo, quando está trabalhando em exteriores lá, ele se vê muito mais em situações que você tem que filmar com o sol em ângulos não muito favoráveis, assim. Então, luzes mais duras. É óbvio que a gente tem técnicas para tentar contornar isso, mas é nesse ponto que eu passo já para essa segunda visão do que eu acho que pode ser essa discussão, que tem a ver com valor de produção, tem a ver com a multiplicidade das luzes, das fontes, não só das luzes como geografia, como topografia, como clima, mas também das fontes, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre li, sempre me foi dita é que é quase como um mantra na fotografia, que você pode iluminar uma cena de 1000 maneiras diferentes. Só que, na realidade, não é bem isso, né? A gente tem algumas coisas do que você deve entregar, né? Tem algumas coisas de valor de produção, algumas questões de performance, digamos assim, né, que limitam um tanto uma certa pureza de um pensamento fotográfico, né? E eu acho que nesse sentido essa discussão ela é fundamental, porque óbvio que assim, ainda mais num momento de FSA sendo destruído e depois de vários anos que o fundo conseguiu fomentar cinemas regionais tão importantes quanto Minas e Pernambuco, eu acho muito importante a gente tentar entender assim, como essas luzes elas são diferentes não só, como eu falei, como clima, como geografia, mas também como fontes, como possibilidades e como algumas restrições desses cinemas regionais, elas podem trazer pensamentos fotográficos que talvez se aproximem um pouco mais a uma certa pureza de pensamento fotográfico. Pureza no sentido de um pensamento fotográfico que seja um pouco mais independente daquilo que o Robert Richardson fala de clichês visuais, né? Que ele fala, hoje em dia tem muita gente confundindo clichês visuais com boa fotografia, né? Então, estou super feliz por ter sido convidado. Bom, espero que alguma coisa nesse vídeo possa também gerar algum tópico na conversa e vai poder assistir também a discussão depois. Grande abraço e muito obrigado. Obrigada a tu, Léo. Vai poder assistir, Léo. Vai estar tudo gravadinho. Antes de passar a palavra para a Elô, para a gente continuar o papo, eu queria só dizer que debaixo do vídeo que vocês estão assistindo aí no YouTube, tem o link do site da Elô, que é novinho em folha, né? E dentro desse link tem o portfólio Demo Rio, que ela acabou de editar, que eu considero um filme, né? Ele tem Bem, eu não vou falar, vocês vão assistir, e depois a gente conversa, me liguem. É um filme de vários filmes, né? É um filme da Heloísa Passos, sem dúvida. E também colocamos ali, né, os links também, o Léo tem um site também, e o Beto tem um canal no Vimeo, né, e aí tem alguns vídeos, uns filmes do Beto ali também, tá tudo debaixo do vídeo, tá? E aí, voltando para o nosso bate-papo aqui, né, as proposições do Léo Feliciano, que está lá filmando, né, que nos tocou tanto quando recebemos o vídeo, eu queria passar a palavra para a Elô. Seu microfone está aberto, Elô? Desculpa, estava. Bem, antes, o Léo é apaixonante também. Eu vou fazer aqui um pedido, porque para que um dia a gente faça, né, esse reencontro, um reencontro da gente presencial, né, nem que seja num bar, mas oficialmente, com vários convidados e né,
a gente talvez decida que seja em Minas Gerais, que fica no, né, ou no Planalto Central, fica mais no meio, né, entre Pernambuco, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, nessa geografia tão continental, imensa, dessa luz tão interessante, intensa e apaixonante que é o Brasil, né? Eu acho que o Léo, ele levou para um lugar assim para pensar no Milton Santos, né? Para pensar na geografia como base de tudo, para pensar vida, cinema, fotografia, vindo dessa topografia, vindo dessa atmosfera, né, vindo desse, como ele começou, né, com essa pan que ele deu nos morros ali de né, Nova Lima, Itabirico, né, então, assim, é isso, né, o contemplar essa paisagem, né, né, esse registro de paisagens luminosas, como ele disse, né, contemplar esse registro de paisagens luminosas e estabelecer um pensamento fotográfico, e como ele fala, né, da parceria dele com a Dirley, né, no Planalto Central, e depois a parceria dele em Minas, né, principalmente com a Arábia, eu sou muito fã da fotografia dele, desse trabalho, de uma delicadeza absoluta, né, nessa paisagem luminosa mesmo de Minas Gerais, nessa luz, como ele recebe essas fontes luminosas, né, e muito maravilhoso ele fechar essa fala dele falando que, né, tem muita gente confundindo, né, clichês visuais com boa fotografia, né, porque, né, tanto eu como o Léo e como o Beto, acho que a gente não está interessado nesses clichês brasileiros, né? A gente tá interessado nesse mergulho das histórias, né, que são mais importantes do que qualquer assim, qualquer fotografia. E a fotografia nasce dessa discussão robusta do que queremos falar com esse filme, né? Do que queremos falar com esse né? Ele tá, então o Beto está lá discutindo, né? E eu acho que é day by day, é dia por dia. Você está aberto também ao que você preparou, você pode mudar, né? Dentro desse lugar que o Léo fala, né? Que é a geografia de um filme, né? É esse espaço, né, que é a geografia do espaço, né, o espaço, é o tempo e é a geografia humana, né, que são os corpos, a pele, o ator, a atriz, que o Beto vai lá fala que isso tudo vai mudar o pensamento dele para pensar, no meu caso, vai mudar o meu pensamento, por exemplo, porque eu faço questão de participar de ensaios com o elenco para poder pensar nessa câmera, que lugar vai estar essa câmera, né? Então essa geografia humana, e eu selecionei aqui uma frasezinha do Milton Santos que o Léo me inspirou muito, que ele fala: o espaço é a acumulação desigual de tempos, né? E eu acho que isso me inspira muito pensar a fotografia brasileira, né? Como fotografar, como olhar para o tempo, como olhar para o lugar, como olhar para principalmente para essa atmosfera que vai mudando, né, a textura da luz, né? Então a gente tem uma camada de poluição absoluta, né, ali na chegada de Belo Horizonte, né, que vai mudar a luz completamente. Se você está a 100 quilômetros dali, já está em outro lugar, já tem outro tipo de textura de luz, porque tem menos poluição, ou tem menos minério, ou tem mais minério, e aí isso vai fazer com que a textura da luz tenha uma outra cor, né? Ele fala também desse avermelhado, né? Então, isso tudo faz de nós seres humanos, né, fotógrafos que né, a gente tem
essa característica, né? A gente tem a paixão por contemplar. Eu tenho por exemplo, ser viajante, como eu falei aqui, muitas vezes voo é cancelado, ou voo é adiado, tal, e aí eu ligo em casa e digo, nossa, meu voo foi cancelado, eu tô aqui não sei aonde, só vou embarcar, acho que daqui 10 horas. O que você vai fazer? Não, vou ficar aqui, eu adoro aeroporto, entendeu? Ficar observando as pessoas no aeroporto, né? Então, assim, eu gosto. É isso, é isso, né? É a contemplação, de também não fazer nada e ficar olhando as pessoas Muito bom. a prestes a viajar ou a não viajar com o voo cancelado, né? Então, é um pouco meu depoimento aqui de aproveitar o tempo das coisas, dos imprevistos, das coisas que acontecem na vida, né? Não é só né? Porque vida e cinema entrelaçam, explodem, e aí existe a possibilidade de virar um bom filme. Eu queria só me inserir um pouquinho, quando na nossa conversa prévia, né, você trouxe o Milton Santos, e hoje, agora, ouvindo, né, nessa ordem de conversa, como o Milton Santos é uma pessoa que junta, né, as falas do Beto, a sua e do Léo, né, porque a dimensão do Léo tem a dimensão dessa, né, da gente criar com o que temos e observar, e as atmosferas e o tempo geográfico, estrito senso, nessa parte que a gente pensa mesmo que a geografia tem a ver com a crosta terrestre, vamos pensar assim, né, de tudo que emana dela, de tudo que está dentro dela, né, pensando em Minas e as valas todas, né, bem comuns em Minas, se a gente for fazer um trocadilho tosco, né, bem comuns em Minas, né, por conta da mineração, mas também tem a dimensão econômica do cinema, né, e tem a dimensão humana no sentido dessa, como você mesmo disse numa conversa antes, né, a dimensão geopolítica de se fazer cinema num espaço tão amplo, com diversidades tão grandes, com rostos tão distintos, e com histórias, né, e aí as camadas, né, da citação que você traz, né, as camadas do tempo, né, dentro desse espaço, não apenas, né, e tem o tempo histórico mesmo, né, das texturas que se fazem nas paredes das casas, como a casa, né, da mulher do pai, mas o tempo histórico desses rostos, né, o tempo de vida desses rostos, né, então, eu acho que ele é uma figura que como você trouxe, né, eu acho que ele traz pensamentos muito importantes para a profissão do diretor de fotografia, né, a profissão de quem está lá com a câmera, né. E cinema é geopolítica antes, durante e depois do fazer. E quando você vai estrear um filme no festival, aí ele é mais geopolítica ainda, porque eles estão, né, o filme está sendo selecionado lá numa Cota Brasil, um festival internacional. É geopolítica em todas as instâncias, né, cinema. Né? Não temos como não falar dessa dimensão geopolítica do ato de fazer, e do ato de estrear um filme, do ato de tomar posse de um bom festival, para você ter visibilidade também, né, o filme. Perfeito. Acho que a gente pode começar a abrir para as perguntas, se você se sentir à vontade. A gente tem já algumas perguntas aqui encaminhadas, do pessoal que escreveu ali no YouTube. Eu vou dar uma invertida na ordem que elas chegaram, porque eu acho que faz um caminho mais fluido para a gente, né? Eu vou começar com a pergunta da Marina Cavalcante Tedesco, a Nina Cavalcante, com a qual você já filmou também, né? Ela fez um filme sobre diretoras de fotografia no Brasil, você é personagem, né, do filme, ela é professora da UF, né? E ela fala: muito bom ouvir essas falas, não existe uma luz brasileira, primeiro por características físicas distintas, mas também porque diferentes experiências nos territórios mudam nossa percepção da luz, né? Não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário que eu passo a bola para você, se você tem para conversar com a Nina, que está ali, logo ali. Eu acho que a escolha de vocês convidarem, né, 3 pessoas fora, assim, também desse eixo Rio-São Paulo, pelo menos, né, a gente trabalha em vários lugares do Brasil, mas o Beto vir com essa cinematografia, né, que ser de Pernambuco, né, o Léo, né,
de Goiás e está em Minas. Eu sou curitibana, moro há muitos anos em São Paulo, mas eu me considero realmente uma mulher do mundo, que sou apaixonada pelo cinema brasileiro e tô nesse olhar, né, Nina, que você fala, não existe uma luz brasileira, existem várias luzes, né, e aí entender o Brasil é isso, né, é uma complexidade, né, entender a fotografia do cinema brasileiro, existe essa complexidade então eu acho que é muito feliz esse trio que vocês colocaram aqui junto com a Daraca, para a gente falar dessa diversidade do cinema brasileiro como um todo, assim, né? Mas é isso, assim, abrir câmera no Rio Negro, abrir câmera na Amazônia, tem toda uma característica de umidade que você tem que se preparar para que não fique embaçando a lente o tempo todo por causa da floresta tropical. Né? Então, assim, existe um pensamento de luz, mas também existe uma preparação de como você vai para cada lugar, para cada canto do Brasil, né? E aí a Daraca comentou, né, naquela malinha que eu tinha de câmera, um monte de coisa, até hoje eu tenho um monte de coisa que é para você, realmente, assim, você está filmando e você sabe que naquele lugar, a qualquer momento pode chover, você tem que ter o teu kit chuva para a câmera e para o teu corpo para você continuar filmando, né? Então, tem uma coisa de como a gente filma muito, eu principalmente filmo muito externa, né? É muito se preparar para onde você está indo, para que canto do Brasil você está indo, para que a câmera não esquente tanto, ou a câmera vai, né, essas baterias não vão carregar tanto, mais baterias, esse kit chuva, porque dependendo do lugar que você está no Brasil, pode estar chovendo muito ou pode não chover, né? E aí é bom você ter a sua água para você ficar se hidratando e não depender que a produção fique te servindo qualquer coisa e você já sair do teu quarto da pousada com a tua garrafinha e ficar hidratando. Então, esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso Brasil. Ele é totalmente diverso, com luzes esplêndidas, né? Desde a luz mais dura, né? Se você vai filmar com aquela luz zenital do sertão, sim, é uma luz dura. A gente tem formas de amenizar essa luz dura, ou não, porque a narrativa do filme não pede uma luz dura, né? A gente tem grandes exemplos na cinematografia brasileira, dessa luz dura, que eu acho linda, porque ela cabe à história que está contando, né? Então, são características físicas muito distintas, né? Como disse a Nina, o nosso querido Brasil. Perfeito. Obrigada, Elô. Obrigada, Nina, pela pergunta também. Eu vou agora para a pergunta do Matheus Andrade, que é professor ali na Federal da Paraíba, né, UFPB. Aí ele faz assim: Elô, amo o seu trabalho. Em KFZ 1348, eu amo o seu trabalho em KFZ 1348. Poderia falar sobre a experiência com essa luz? Então, Matheus, a gente filmou, né, Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso dirigem esse filme, eles eram muito meninos, quando eles dirigiam o primeiro longa deles, a gente filmou em janeiro, a gente filmou na luz dura, a gente filmou, e aí eu acho que eu me aproveitei dessa luz dura e houve sugestões, tanto do Marcelo quanto do Gabriel, e junto comigo, e a gente acordando, que a gente tinha que ter noturnas nesse filme. Eu lembro muito disso. Assim, tínhamos que ter noturna, tínhamos que ter chuva, a gente tinha que quebrar um pouco com essa... A gente acho que não usava essa palavra, com a dureza dessa luz de Recife e arredores, né? Porque a gente filmou em Itamaracá, a gente filmou na periferia, então houve uma criação ali na escaleta do roteiro de produzir, da gente ter situações onde a gente filmasse noturnas para poder ter mais controle de luz, né? Para poder ter mais desenho de luz, né? E então o KFZ já teve essa, eu lembro que teve essa conversa, uma sequência que eles criaram, toda criada naquele ferro velho, à noite e com chuva, e aquela chuva ela foi produzida
né? Então, assim, mesmo sendo um filme não ficção, documentário, a gente produziu aquela chuva, carro-pipa, contra a luz, produzimos aquela chuva naquele lugar onde é o ferro velho, onde está o último lugar, o penúltimo lugar do Fusca antes dele ir para virar prego, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito legal nesse filme, que já era ali um exercício do Gabriel e do Marcelo chegarem até mim dizendo assim: Elô, a gente quer, a gente não quer só a luz diurna, a luz do sertão, a gente quer também ter controle na luz. E aí foi o caminho, né? Não sei se eu respondi, mas vai continuando, qualquer coisa ele escreve lá. Eu queria aproveitar nesses pensamentos sobre filmes, né? Aí eu que coloco, pensando nas várias camadas de tempo no mesmo espaço, pensando o espaço enquanto um filme, né? E aí eu lembro diretamente do Deslembro, eu lembro, foi sem querer. No Deslembro, você, Flávia Castro, trabalham com várias camadas de tempo, às vezes no mesmo plano, né? Assim, o tempo da memória real, vamos dizer assim, vamos pensar numa memória mais tradicional, através das fotos da avó, da mãe, né, a avó da menina, através de uma recusa de memória da mãe, né, e através de uma mistura de realidade, memória afetiva de uma infância, né, dessa personagem adolescente. Então, você tem as mesmas camadas de tempo em todo filme, né, em todo tempo é uma brincadeira entre essas camadas de tempo, e que tem que ser visíveis, né? Cinema trata-se de visibilidade, imagens e sons, né? Não tem ninguém falando, agora eu estou lembrando tal coisa, né? Então, como foi a construção, né, principalmente desses planos óbvios, a gente pode falar que são óbvios subjetivos, vamos pensar assim, ela está, mas e tem questões da própria profundidade de campo nisso, mas eu não acho que é um filme, muito pelo contrário de tratar pelo óbvio, dos clichês para tratar a memória, ele é um filme muito requintado nessas camadas de tempo, né, dentro das cenas em que estão sendo trabalhadas. Então eu queria saber se você pudesse falar um pouquinho do seu trabalho junto, né, à direção, na construção disso, né, na construção de como transformar em imagem e movimento, né, somadas ao som, essas várias camadas de memória, tempo, visões dos personagens em relação à sua própria história, né, presente ali. É ótimo, essas várias perguntas, eu acho, na verdade. A Flávia Castro é roteirista, né? Ela é diretora e roteirista. A maioria dos diretores que eu trabalho são roteiristas, né? Porque eu faço cinema que eu diria que ele tem um lugar, né? Não é um cinema comercial, então ele tem esse lugar que são projetos de muito tempo dessas diretoras, desses diretores, né? E a Flávia, o roteiro dela era um presente para a fotografia. O roteiro da Flávia era um presente para mim, assim. Quando eu li o roteiro, eu falei, meu Deus, eu preciso fotografar esse filme, assim. O roteiro, ele colocava sensorialidade de luz nas linhas das cenas, né? Mas o que foi mais importante para mim é a Flávia Castro chegar para mim e dizer nos primeiros dias da preparação, porque esse filme é um filme que eu preparei durante 4 semanas, isso é importante. Geralmente, os baixos orçamentos não têm todo esse tempo. Eu me dei uma semana que a produção não deu, me mudei para o Rio de Janeiro, porque a hora que eu li o roteiro, eu falei, esse filme tem que preparar muito para entender principalmente essas memórias. E a frase principal da diretora para mim é o seguinte: Elô, é tudo uma invenção, né? A memória é inventada. Né? Então, a gente tem que fazer aqui um exercício para ver como que a gente constrói, como que a gente cria essa memória inventada, ela chamava, né? E eu chamo, né, para o resto da vida, memória e invenção. Então, e aí eu aprendi muito com a Flávia nesse lugar de
você tem a realidade, mas ela só é um início para você deslanchar a tua invenção, para você deslanchar a invenção da construção da imagem, né? Então a gente até as vésperas ali, na própria filmagem, a gente continuava experimentando essa memória inventiva, né? A gente sabia, ela tinha um livrão dela de algumas referências que tinham reflexos, que tinham luzes desfocadas. Era muito importante que a gente filmasse muitas cenas noturnas e ter essa pouca profundidade de campo também, não só pelas memórias, mas porque a gente estava filmando em 69 e 79 no roteiro, e a gente estava filmando em 2017, e a gente não ia colocar numa rua 5 carros do ano de 69, porque não tinha esse dinheiro da produção, tinha 2. Então eu tinha que provocar desfoque para o carro lá já a 15 metros da lente. Então, então aí já definia também para mim a escolha de que lentes eu ia usar nesse filme, porque eu tinha que provocar um desfoque maior do que o sabido, assim, da imagem. Mas voltando à memória, eu acho que ajudou muito eu junto com a Flávia e assistente de direção, a gente ficar fazendo exercícios. Por exemplo, aquele corte não é cereja, aquele corte daquela fruta. Jabuticaba. Aquele corte da jabuticaba que vai dar no olho do jesuíta. Aquilo realmente foi assim, eu sempre estou com minha câmera fotográfica que filma, eu tenho lá 3 lentes nessa câmera, que é uma 28, uma 50 e uma 100 macro, e eu usei essa 100 macro para fazer esse plano, e aquele corte que a gente fez, aquela experiência que a gente fez na preparação, assim, é como se olhasse, é aquela realização do fotógrafo a diretora olhou aquilo, ela não tinha nem palavras para dizer que era exatamente aquilo que ela estava imaginando, e que é isso, que você não sabe verbalizar exatamente o que você quer, mas aí você vai ali e materializa como fotógrafa o que o diretor está imaginando. E por incrível que pareça, no dia da filmagem, com a equipe, a câmera a 90 graus, fixada, com tubo, cunha, tudo mais, e faz, e corta, e faca, e vai, não sei o que, nananã, a gente não conseguiu uma perfeita que nem aquele dia da preparação, e é essa que está no filme. Então, então, isso são coisas que acontecem quando você está investigando e descobrindo como você vai filmar, não só memória, mas preparando uma série de cenas que você tem que ainda traduzi-las, que você tem que materializá-las e você não sabe ainda como fazer, né? Mas era muito importante entender que precisava assim, que eu precisava construir reflexos, tinha que ter vidros, águas e desfoques nessa dimensão da memória inventada. Então esses elementos eu tinha que trazer para a criação dessas memórias. Perfeito. A gente está encaminhando, né, para o fim, tem mais uma pergunta, mas antes da pergunta eu vou fazer uma cama para a pergunta, vamos dizer assim, né? Nesse MOVE, né, a gente homenageou no primeiro dia a Kátia Coelho, né, grande fotógrafa, diretora de fotografia, né? E grande fotógrafa pioneira. E pioneira, grande né? Pioneira. E eu acho que o nome que se segue, né, nessa história é o seu, sem dúvida alguma, né, que não se segue, simplesmente se segue no tempo, né, não é nenhuma escala de 1 e 2, né, as pessoas vão se somando nesse lugar, né, desse lugar que é muito diferente, né, a gente, diferente não é a palavra, mas é um lugar que a gente teve muito tempo sem estar nele, né? As mulheres tiveram muito tempo na história do cinema sem estar nesse lugar,
E aí eu queria fazer também a ponte, né, de várias, de Kika Cunha, que trabalhou contigo há muito tempo, também trabalha contigo ainda, né, essa rede, né, essa linha, não digo sucessória, mas é uma linha de aprendizados, né, naquela vez que eu olhei sua mala, né, e aí eu venho com a pergunta, né, da Juliana Torresani, que é a professora da Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, né, que faz parte da organização aqui também. Como é o mercado de trabalho brasileiro para as mulheres na direção de fotografia? Juliana, nós somos minorias, né? Minorias, a gente já foi minoria absoluta, né? Eu acho que a gente já foi minoria absoluta. Daraca sabe disso. A Catinha é a primeira diretora de fotografação longa no Brasil. Eu acho que as coisas elas vêm mudando, não só para as mulheres, assim, mas eu acho que existiu aí um movimento internacional, né? Eu acho que em 2016, né, o Me Too, se a gente for falar na academia, no Oscar, teve ali uma batalha muito grande das atrizes querendo ganhar os mesmos salários dos atores, e isso mexeu com várias estruturas, né, nos estúdios, e isso veio para também, eu acho que para... veio isso para a gente aqui, e a gente passa a ter mais visibilidade. Não que a gente já existia há muitos anos, eu faço cinema há 31 anos, né? Mas a gente passa a ter mais lugar de fala, né? Em 2017, inclusive, eu sou convidada a ser membro da Academia de Artes e Cinematográficas em Hollywood, não à toa. Essa discussão gera chamarem mulheres, né? E na academia chamarem negras, e chamarem negros, e chamarem latinos. Então essa discussão se abre de um jeito mais abrangente. Aqui no Brasil, a gente tem um coletivo super importante. Acho que tem meninas aqui que estão ouvindo, estão aqui. Eu acho que é a Thais Nardi, a Nina. A gente faz parte de um coletivo, que é o DAFB. Esse coletivo, ele completamente me representa. Ele foi criado em 2000... Nina, daí você me corrige, ele foi criado, acho que em 2017. Final de 2016, começo de 2017, nós éramos 30 ou 40, são mais de 250 hoje, que são mulheres do Departamento de Direção de Fotografia no Brasil. E eu acho que isso nos ajuda muito, porque a gente consegue nos apoiar, trocar ideias, estabelecer formas de como a gente consegue se inserir melhor nesse mercado machista. Ele é machista, né? O país é machista, né? O Brasil é machista, a América Latina é machista, o mercado cinematográfico ainda é machista, né? Só que nós conseguimos fazer diferença, a gente faz diferença. A gente tá em vários lugares, né? Vários lugares. Eu faço questão de participar de várias mesas pelo Brasil inteiro, falando sobre este assunto, porque eu acho que falando sobre esse assunto, inclusive dizendo para as mulheres, todas que estão iniciando, ou são estudantes e tal, que nós podemos. A gente pode. A gente precisa realmente... Claro que a gente se sente mais segura e mais confortável se tem mais mulheres no set. Mas como a Daraca comentou, a Kika foi minha assistente, a Janice foi minha assistente, Thais Nardi, que está aqui, trabalhou comigo. Eu posso enumerar aqui, pelo menos, Luz Guerra trabalhou comigo. Eu posso enumerar aqui, a Amanda trabalhou comigo, a Vanessa trabalhou comigo. Eu posso enumerar aqui umas 20 mulheres que trabalharam comigo. Porque eu faço questão que na minha equipe tenham mulheres que nem eu, né? Então esse trabalho tem que começar com a gente, né? Nós em 2016 os números eram baixíssimos. A Nina sabe exatamente porque ela tem uma pesquisa muito boa dentro desses números das mulheres, não só das diretoras de fotografia, mas nas mulheres no cinema. E esse, não sei quanto atualizado mas a Ancine tinha dados melhores, né? A gente está com esse problema seríssimo, né? Como disse o Léo, na FCA e na Ancine, mas a gente tem números que revelam que a gente continua sendo minoria, a gente tem que mudar isso. Eu vou falar para você, é difícil, é fácil.
Eu acho que quando você decide, né, uma mulher decide ser médica, cirúrgica, ela também vai ser minoria no hospital. As médicas que fazem cirurgia são minorias. Quando uma mulher decide que vai ser diretora de fotografia, ela já sabe que ela vai ser minoria. A gente sabe que a gente é minoria. Isso não é no Brasil. Nos Estados Unidos, eu faço parte de um grupo chamado Cinematographer XX. E lá no Facebook, a gente é menos 3%. Porque na American Society Cinematography, hoje acho que não são nem 6% de mulheres. Entre 6% e 8% de mulheres. Isso acontece na Associação Brasileira de Cinematografia também, na ABC. Eu faço parte da ABC desde que a ABC fundou. Eu faço parte da ABC há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Porque eu acho importante estar presente nas associações, não só onde tenha mais das mesmas, nós, mulheres, que nem o DAFF, mas eu faço parte da ABC porque eu acho importante a presença das mulheres dentro da ABC. Porque a ABC só vai mudar se tivermos mais mulheres dentro da ABC, né? E a ABC é uma associação completamente importante, federada na Federação Latino-Americana, está lá na Imago, né? Então, assim, a gente precisa estar nos lugares, a gente precisa dialogar. E isso, eu vou fechar aqui falando que vou repetir, nós podemos, e a gente está aqui, nós estamos aqui, 2 mulheres, né, falando abertamente que é possível, né, é possível, e juntas somos mais. Então, a fotografia é muito bem representada pelas mulheres no mundo, muito bem representada, mas somos minorias. Sim. Chegaram mais perguntas, assim, né? A gente falou que ia acabar e o povo se empolgou. Chegou um comentário do Eduardo Badio, que é professor ali na Estadual do Paraná, né? Elô, é um comentário, tá? Elô, esses ensaios que viram material final do filme indicam que é preciso valorizar mais os processos, mesmo em filmes onde existe um planejamento, equipe, etc. Sim. Bem, o Baggio é meu conterrâneo, meu amigo querido, Baggio, hello. Esses ensaios são fundamentais. Eu, na verdade, nesses filmes de longa-metragem que eu já disse aqui, que eu faço, que são baixos orçamentos, eu acho mais importante ter mais tempo na preparação do que na filmagem. Né, porque esse entendimento, esse processo, né, tanto que no Deslembro, eu fiz até um livrinho, se vocês forem lá no meu site, tem um ícone chamado Álbuns, e aí tem um álbum, que eu ainda não coloquei todos, mas eu já coloquei um que chama Processo, que o fotos do processo, de alguns processos de preparação para as filmagens das memórias e das não memórias do Deslembro. Então, Baggio, assim, eu não acho que é só na ficção. Não acho que é só na ficção. Na não ficção, faz muita diferença se você visita uma locação, se você recebe, ou se você não pode visitar, porque você está indo filmar lá em Botsuana, que nem eu filmei há 3 anos atrás, que fui filmar fazer uma entrevista em Botsuana, fui filmar uma das maiores minas de diamante em Botsuana. É claro que a gente não ia fazer locação antes, mas a gente chegou uma semana antes para entender esse lugar, essas pessoas, a luz, e faz muita diferença você visitar um lugar antes ou escolher um lugar onde você vai fazer uma entrevista do que você chegar já colocando uma câmera. Então, eu tento que isso faça parte dos filmes que eu estou envolvida, né? Era uma pergunta, esqueci o ponto de interrogação, estou lendo aqui do Baggio. Valorizar mais os processos mesmo em filmes onde existe um planejamento e equipe, sim. Eu sinto falta que valorizem mais esse processo de planejamento de pré-produção nos trabalhos. Vem melhorando, porque os produtores, né, eles veem a diferença. Os produtores veem a diferença, né? E aí isso vai fazer a diferença no set de filmagem e no resultado, né?
Perfeito. Obrigada, Bádio. Obrigada, Elô. Tem uma última pergunta da já mencionada Thaís Nardi, né? Elô, aproveitando o assunto cinema é equipe, você pode falar sobre sua relação com as eletricistas e maquinistas na filmagem e preparação? Nas mulheres eletricistas e nos homens. Tá. Assim, bem, completamente, se a eletricista, se o eletricista não tiver na preparação comigo, eles têm que estar. Eles têm que estar. Às vezes o maquinista está menos tempo que o eletricista, mas eles têm que estar, porque eles têm que primeiro conhecer todas as locações que vão ser filmadas, quando a gente está falando de ficção. E depois, a gente precisa fazer alguns testes, né? A gente precisa testar se aquele filtro, a gente precisa testar, às vezes, até luz, né? E claro que às vezes você não consegue testar na própria locação, mas às vezes tem locações que você vai filmar 3 semanas numa locação, ou 2 semanas numa locação, e você consegue fazer testes de textura junto com o cenógrafo, o diretor de arte, e o eletricista para definir até cores. A intensidade desse verde, a intensidade desse azul, né? essa tonalidade, né? Porque toda luz que vai entrar, seja ela natural ou não, naquela superfície vai rebater e ela tem uma textura. Então essas texturas têm que ser testadas. E o eletricista tem que estar junto, o maquinista tem que estar junto. Então eu batalho muito quer dizer, isso já está nos cronogramas, isso já está nos desenhos de produção, o eletricista e o maquinista estarem na preparação. Mas às vezes eu tento que esteja um pouco mais do que foi dito, para que você consiga experimentar um pouco mais, principalmente com a arte. Falando de textura e de tonalidade, de cor, né? Perfeito. Eu entendi também que a Thaís estava querendo saber um pouquinho durante a filmagem também, né, das relações interpessoais, acredito eu. Thaís, me corrija pelo YouTube se eu estiver errada, porque ela fala na filmagem e preparação. Então, como veio a do Bádio, você trouxe a preparação, né, talvez, se você tiver algo a mais para falar, que você já falou, né, boa parte, mas se na filmagem, assim, né, essa... Eu acho que a gente vai construindo relações, né, aquilo que o Beto mostrou, né, ele trabalha um tempão com o Tareco, o Broa, né, que eu disse aqui, eu conheço o Broa há mais de 20 anos, né, então acho que você vai, equipe também é isso, é cumplicidade, você vai criando, é uma grande família, né, você vai criando esses laços, né, Thaís? Então, claro, às vezes os eletricistas que mais trabalham comigo estão todos ocupados, você começa a trabalhar com outros e vai descobrindo pessoas tão legais quanto e abrindo essa família, entende? Mas sobre ser mulher e trabalhar com essa equipe que você comanda como direção de fotografia num set, que você tem que ter um comando, você precisa ter esse talento. Eu sempre fui muito respeitada, assim, né? Eu acho que é mais nesse lugar também, né, Thaís? Eu acho que eu sempre fui muito respeitada, porque é isso, você tem que escolher as pessoas que também vai existir troca, né? Então, acima de tudo, respeito. E aí tudo vai. Tudo vai, porque gosta do outro e vai. Né? O que o Beto falou ali, são os acordos, né? São os compromissos, os acordos, aí tudo vai. Eu acho que a gente encaminha realmente, né, para encerramento, pensando nessas relações humanas, né, e pensando no que você falou, que a gente sempre repete, né, a família cinematográfica, de você ter esses encontros e essas diferentes famílias nesses outros territórios, né, que você tem a família em Pernambuco, você tem a família em Minas, você tem várias famílias, e eu acho que o MOVE, junto ao grupo de pesquisa também, e o MOVE está fazendo com que isso aconteça de uma forma, né, nessa semana, a família dos pesquisadores da mesma área dessas famílias de filmagem, né, está sendo um encontro muito
muito redondinho, né, nessa linha geral, né, de que a cinematografia perpassa, né, desde a história da cinematografia com Hernani Hefner, né, no primeiro encontro, passando pela memória e a perda da memória, né, nos restauros e na necessidade disso, né, com Laura Escorel e a Patrícia de Filipe, e aqui você, Léo e Beto, nessa expansão territorial, literalmente, e nessa profissão, né, que permite que tudo isso aconteça, que permite a história, que permite que os filmes sejam feitos, não somos nós que permitimos que eles sejam restaurados, né, é o descaso, mas pelo menos a gente tem uma maravilhosa cinemateca que precisa urgentemente ser reaberta, né. Então, eu gostaria de saber se você quer fazer suas considerações finais, para a gente ir para o encerramento. Eu quero agradecer esse encontro, porque para mim é sempre uma aprendizagem poder estar junto de pensadores, né? Porque a gente como está sempre né, é isso. Agora com a pandemia não, né? Existe esse intervalo e eu fiquei muito nesse lugar mesmo, organizando e pensando imagem, lendo sobre, num mergulho, né? Das imagens que eu fiz e das imagens que eu sonho em fazer, porque eu acho que é isso, né? Temos que fechar essa mesa falando das utopias, falo mesmo com todas as tristezas que nos assolam, eu acho que a gente consegue seguir firme, né? Com pernas firmes e coração leve, para continuar criando e fazendo filme e contando história mesmo, né? Nesse Brasil tão intenso e tão imenso e tão apaixonante, assim. Então, é muito isso para mim. Quero agradecer o encontro, a programação de vocês, a ideia de vocês. E aí, eu acho que o Oliver está aí, né, Oliver? Acho que o Oliver, tem uma coisa... Quero agradecer o Oliver, que estava aí, que me apresentaram. Quero agradecer a Juliana, quero agradecer, Daraca, você, todos, todos presentes, as perguntas, isso me faz bem, me faz continuar acreditando que a gente pode transformar, porque, né, eu sou essa pessoa sonhadora, né, então é isso. Eu acho que todos nós do MOVE, assim, estamos, assim, inteiramente agradecidos por esse trio, o trio 2 em audiovisual, né, e você aqui de corpo presente, mesmo que seja na telinha, para mim foi uma experiência e um momento muito importante de reflexão, né, de poder trocar, que a gente troca pouco, né, entre nós, entre os profissionais e os pensadores. Eu vou agora fazer um encerramento, assim, daquele modo oficial, né, assim, eu gostaria de trazer um agradecimento muito especial à coordenadora do curso de fotografia da Unicap, né, que propiciou também toda essa infraestrutura, né, que é a Renata Vitor, e a equipe, né, da Católica de Pernambuco, a Unicap, a Nédia Dias, que esteve conosco em todas as mesas, a Oliver Severiano, que está aí, essa nossa voz que coordena todas as nossas janelinhas, né, e claro, um agradecimento mais do que especial ao nosso querido Paulo Souza, que é da nossa equipe, é do nosso grupo de pesquisa, mas ele que trouxe essa parceria tão fluida e rica, né, e todos eles diretamente, todos eles não, Paulo não está, mas os outros estão diretamente de Recife, propiciando, né, esse nosso encontro tão rico, né, e que venha o segundo MOVE para continuarmos a pensar nossas dúvidas e criar tantas outras novas, né? Uma boa noite a todas, todos, todos, todo mundo que está nos assistindo. Andréa, você vai me permitir só uma palavra, porque essa minha participação não estava planejada, mas ela é inevitável porque nós precisamos fazer uma pequena homenagem. Então, eu peço licença a Heloísa, peço licença a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, porque organizar um evento dedicado à reflexão sobre a imagem em movimento não é uma tarefa fácil. Fazer isso em formato remoto é mais difícil e complicado ainda. Como se não bastasse isso, ainda encarar essa jornada em meio a uma pandemia que está movimentando as estruturas das coisas e da vida.
um acontecimento que tem feito com que nos revoltemos com tanta irresponsabilidade administrativa e também instigado ressignificações no funcionamento da engrenagem da educação. Só pessoas obstinadas e muito convictas do poder multiplicador da formação aceitariam tomar a frente da organização de uma ação como o primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento. E nós temos só mais algumas coisinhas a dizer. É nesse contexto inédito que temos aprendido a explorar potencialidades da tecnologia. É nesses dias que, apesar de turbulentos, temos tido a possibilidade de conexão, ainda que o sinal de internet implique em queda, com pessoas que decidiram e que dedicam sua energia e força de trabalho a questões parecidas com as nossas. O que a geografia mantém distantes, a cinematografia fez o papel de aproximar. E a gente tem mais coisas a dizer. Uma baiana que vive no sul do estado, uma paulistana que vive em Florianópolis, Santa Catarina, um pernambucano que respira o ar da Praia do Pina, em Recife, um paraibano que sente a brisa de João Pessoa, na Paraíba. Os dias duros que enfrentamos exigiram a manifestação do afeto que, associado a uma dedicação e responsabilidade admiráveis, uniu 4 professoras e professores espalhados pelo Brasil em torno de um só objetivo: compartilhar os conhecimentos e a pulsação vital que emana das imagens em movimento. E ainda temos mais a dizer. É dessa maneira que agradecemos a Juliana Torenzani, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Andréa Scanzani, a nossa querida Daraca, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Paulo Souza, professor da Universidade Católica de Pernambuco, e a Matheus Andrade, professor da Universidade Federal da Paraíba. E o nosso recado segue adiante. Por fim, não podemos nos esquecer do quanto o trabalho de vocês agregou gente. Além de possibilitar encontros tão produtivos entre as pessoas que apresentaram trabalhos nas sessões vespertinas, ainda pensaram com precisão nos temas e nomes para os debates. Agradecemos a Lohane pela sua contribuição para os vídeos de homenagens e apresentações de profissionais que participaram do MOVE. Agradecemos à empresa de tradução e interpretação em Libras. Gratidão também à Universidade Católica de Pernambuco, que sediou o evento de maneira tão responsável. E não poderíamos nos esquecer do imprescindível suporte de Oliver e Niedia, que nesses 3 dias deram o melhor suporte possível. Então, nós somos muito gratos e gratas por mostrarem com seus exemplos que a universidade vive, que o conhecimento liberta e que a comunhão das diferenças, sejam elas de região, de sotaques, de cor de pele, de gênero, entre tantas outras, haverá de construir um mundo mais justo e no qual vale a pena viver. Então, longa vida às universidades, longa vida ao cinema brasileiro, à cinematografia, longa vida ao MOVE. Vocês 4 vão receber uns presentinhos que a gente espera que chegue a tempo para o merecido descanso, que vocês, né, estão precisando e merecem muito. Só o Paulo, que vai ficar na portaria dele por um tempo, mas depois ele pega. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Cadê o Paulo? Sobe, Paulo! O nosso produtor turista fundamental, não acidental. Coisa boa. Oh, obrigada. Não? Vamos falar todo mundo junto. Está encerrado. Está encerrado o primeiro módulo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Lindo demais. Obrigada. Muito obrigado, Elô. Tchau. Gente, pode... Tem uma frase que define a nossa equipe,
Um evento que foi feito com muita paixão e pouco juízo. Obrigada pela surpresa linda aqui no final. Estou emocionadíssima. Beijo a todos. Foi demais. Obrigada.